De acordo com o IBGE, 1 em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que deveria. Sobre isso, eu falo com o nutricionista Jonathan Braz. Tudo bem, Jonathan? Tudo bom, Fátima, e você? Tudo bom. É um prazer tê-lo novamente no nosso quadro. Obrigado. Jonathan, e esses quilinhos extras, eles podem causar complicações para a criança, né? Desde a sua infância até a idade adulta. Com certeza. Além dos problemas que nós podemos dizer assim, que a maioria das crianças, elas já desenvolvem doenças que é consideradas doenças de adulto, mas é visto já em criança, como por exemplo, desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial. O excesso de peso vai gerar uma dificuldade de locomoção e, consequentemente, vai gerar problemas de articulação nessa criança. E um outro fator também que vai levar ao aumento de peso, ela vai se sentir isolada. Por quê? A maior parte dos coleguinhas desta criança são todos magrinhos, podem ser ou não magrinhos. Com isso, ela vai se sentir diferente e ela vai se distanciando desses amigos. Uma outra maneira também que tem, a criança quando ela se sente isolada, ela começa a fazer de tudo para chegar perto daquele grupo, que para ela é como um grupo padrão, que geralmente são as crianças mais magras. E essa criança obesa ou com sobrepeso, ela vai começar a fazer tudo para agradar essa criança. Ela vai se anular em função de ser aceita para o grupo. E qual a melhor forma para combater a obesidade infantil? Fátima, para a obesidade infantil, ela é bem complexa em termos de tratamento. O tratamento ela deve ser feito em parceria com os pais. Não adianta nós, nutricionistas, trabalharmos com a criança se nós não tivermos a ajuda dos pais, porque os pais são a referência dessa criança. Com isso, o nosso trabalho ele é desenvolvido junto com os pais e com a criança. E na maior parte das vezes, tem que ter um acompanhamento também de um psicólogo junto com a família e junto com essa criança. Por quê? A maior parte das vezes, essa criança ela consome exageradamente a grande quantidade de alimentos em função de um problema. Às vezes, os pais estão com um problema entre eles e pensam que a criança não está percebendo. Só que a criança percebe isso. E uma das maneiras que essa criança tem de reverter essa situação, de se sentir bem, é ingerindo uma grande quantidade de alimentos. E os pais não veem isso, porque você, não, a criança não está entendendo, ou então ela está no quarto, está em outro cômodo, não está ouvindo. E na maior parte do tempo, sim, essa criança ela percebe que o vínculo familiar não está estruturado da maneira como estava. E ela percebe isso e sente, e ela desconta na alimentação. Ela começa a ingerir grande quantidade para descontar. Então, seria o tratamento com os pais, tanto na parte nutricional quanto no acompanhamento psicológico junto da criança. Só assim, o trabalho pais e criança, nutricionista e psicólogo é que fecha o contexto, né, de um trabalho e assim garantir uma melhora da qualidade de vida dessa criança. E dentro desse tratamento que você falou aí, do acompanhamento, inclui as dietas alimentares também? Inclui as dietas alimentares. Em especial para as crianças, Fátima, nós não podemos fazer uma dieta restritiva, porque a criança está em fase de crescimento. Eu não posso restringir como é feito no adulto, porque ela precisa dos nutrientes. O que a gente faz é uma reeducação alimentar. O trabalho com a criança é feito basicamente estruturado em reeducação alimentar. Quando a gente faz a reeducação alimentar com os pais, nós vemos os resultados nos filhos. Então, o ideal é que se combata essa obesidade desde criança, né? E principalmente, igual você falou, a questão dos pais, os pais têm que estar atentos em relação às propagandas, né? Em relação ao que está lançando no mercado. Ficar atento nisso aí e às vezes até falar um não para a criança, né, dentro do próprio supermercado. Muitas vezes o que a criança precisa é de um não, mas os pais, por trabalharem fora, por quererem compensar essa criança de alguma maneira pelo afeto que não é dado, pelo carinho que não é dado, eles muitas vezes esquecem de falar um não. E essa criança, ela precisa de ouvir um não. A criança, ela precisa de uma rotina. Ela precisa de rotina para poder horários fixados para estudar, acordar, para dormir, para poder os horários de refeição longe de televisão, sempre sentados, fazendo a refeição junto à mesa com os pais, porque assim ela vai desenvolver o hábito. A criança, logo quando ela
sai da amamentação, ela vai construindo a sua parte alimentar, em função do que ela vê dos pais. Então, os pais têm que começar a fazer essas refeições sempre juntas, colocar uma maior variedade, na verdade, de alimentos diferentes para essa criança se acostumar e ter um hábito saudável alimentar. Uma curiosidade, Fátima, que eu achei relendo alguns trabalhos, que é o seguinte: quando você tem uma pessoa, seja o pai ou seja a mãe, dentro de casa com obesidade, essa criança tem 40% de chances de ser obesa. Quando são dois, no caso, por exemplo, o pai ou a mãe com sobrepeso ou obesidade, de 40% sobe para 70%. Ou seja, essa criança que tem os pais com obesidade ou sobrepeso, ela tem 70% de chances de vir a desenvolver quadros de obesidade na infância, e quando desenvolve na infância, 25% se tornam também obesas na adolescência. E desses 25% que estão na adolescência, 80% deles se tornam adultos obesos. E o ideal, então, é que se inclua frutas, né? Muitas frutas, às vezes na alimentação, verduras, né? Legumes, né? E tirar a criança desses outros alimentos. Com certeza. Além da parte alimentar, tem também a parte de atividade física. O que a gente vê hoje é que as crianças ficam a maior parte do tempo sentadas. Elas têm que brincar. Criança tem que brincar. Vamos supor, a criança está na escola, durante a semana fica difícil. Final de semana, os pais, eu sei que é um pouco apertado, ainda mais hoje em dia que o pai e tanto a mãe trabalham, vão para o parque com essa criança, deixa ela brincando na pracinha, deixa ela ter contato com outras crianças e não colocá-la sentada num sofá, vendo uma televisão ou mexendo no tablet. Deixa a criança descer para o play, para brincar na vizinhança. O que a criança precisa é de movimento, ela precisa de atividade física, não necessariamente seja uma natação, seja um futebol, algo assim, mas ela precisa de brincar, ela precisa de ter contato com outras crianças para poder se divertir, e com isso ela vai queimando caloria e não vai descontando na alimentação, porque ela vai ter um referencial tanto dos pais, como também uma inserção na sociedade junto com os amigos. Isso é extremamente importante para o crescimento dela. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença no nosso quadro. Obrigado. Se você tem um tema para o Viva com Saúde, mande um e-mail para oestnoticias@yahoo.com.br.